Conheça a história do primeiro e até então, o único ministro do STF afastado pelo Senado. O Supremo Tribunal Federal, STF, é uma instituição decorrente da República. Entre os anos de 1808 e 1829, existia a Casa da Suplicação do Brasil, posteriormente substituída pelo Supremo Tribunal de Justiça, com indivíduos indicados pelo imperador. Foi em 28 de fevereiro de 1891, já durante o período republicano, que teve início o funcionamento atual do STF. Desde então, a máxima instância do judiciário brasileiro já teve 167 juízes. Os ministros são nomeados pelo presidente e aprovados pelo Senado. Apenas 3 presidentes não permaneceram tempo suficiente para indicar algum nome: Café Filho, de 1954 a 1955, Carlos Luz, 1955, e Ranieri Mazzilli, 1961 e 1964. Getúlio Vargas, de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954, detém o recorde absoluto, indicando 21 membros. João Figueiredo, de 1979 a 1985, nomeou 9 ministros. Humberto Castelo Branco, de 1964 a 1967, e Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2011. Selecionaram 8 ministros cada. No início das atividades do STF, o Marechal Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891, indicou 15 nomes. Seu sucessor, o Marechal Floriano, de 1891 a 1894, sugeriu outras 15 pessoas para o cargo. Dessas, 5 foram rejeitadas pelo Senado. Esses ainda são os únicos casos de ministros que foram vetados. Desde então, após 129 anos, isso nunca mais ocorreu. Nomeados para o cargo, mas impedidos, foram Cândido Barata Ribeiro, Inocêncio Galvão de Queiroz, Everton Quadros, Antônio Seve Navarro e Demosthenes da Silveira Lobo. O caso de Cândido Barata Ribeiro é particularmente intrigante, pois ele assumiu o cargo antes de ser submetido à avaliação legislativa. Ele atuou como ministro do Supremo, que funcionava em uma residência na Rua do Passeio, por exatos 10 meses e 4 dias. Posteriormente foi afastado. Essa foi uma ocorrência única na história do Supremo. Cirurgião médico, advogado do fim da escravidão e da instauração da República, Cândido Barata Ribeiro nasceu em 11 de março de 1843, em Salvador, na Bahia. Aos 10 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro. No final dos anos 1860, após concluir seus estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, transferiu-se para Campinas, em São Paulo, onde exerceu o cargo de diretor do Serviço Médico e Cirúrgico do Hospital de Caridade. Em 1880, já de volta ao Rio, foi ferido durante um ataque policial imperial a uma conferência republicana realizada na Sociedade Francesa de Ginástica. No ano seguinte, publicou o drama de 4 atos intitulado Segredo do Lar. A partir de 1883, iniciou sua carreira como professor na instituição médica onde havia se formado. Com a proclamação da República em 1889, assumiu a administração da capital federal, primeiro como presidente do Conselho Municipal de Intendentes, e a partir de 17 de dezembro de 1892 como prefeito. No entanto, em 26 de maio de 1893, seu nome foi vetado pelo Senado e ele foi destituído. Foi um líder controverso que implementou uma série de ações para demolir habitações precárias no centro da cidade. Muitas pessoas buscaram abrigo nas colinas enquanto o prefeito liderava esforços para alargar ruas e construir infraestrutura sanitária nas áreas afetadas. Machado de Assis descreveu a demolição de um dos maiores desses cortiços, conhecido como Cabeça de Porco, no jornal A Semana de 29 de janeiro de 1893. Gosto desse homem pequeno e magro chamado Barata Ribeiro, prefeito municipal, cheio de vontade e ação, que não perde tempo observando as águas do Eufrates. Como Josué, ele derrubou as muralhas de Jericó, também conhecida como Cabeça de Porco. Convocou as tropas seguindo as ordens de Javé durante os 6 dias do relato, circulou a cidade e então mandou tocar as trombetas. Tudo desmoronou, e para maior precisão bíblica, até mesmo carneiros saíram de dentro da cabeça de porco,
assim como bois e jumentos saíram da outra Jericó. A diferença é que estes últimos foram mortos à espada, enquanto os carneiros não apenas mantiveram suas vidas, mas também receberam ações de algumas sociedades anônimas. Barata Ribeiro teve um mandato marcado por conflitos. Mantendo estreitos vínculos com o governo federal, teve uma atuação repleta de incidentes que o colocaram em conflito com os intendentes e com atos que, contrariando os interesses econômicos de comerciantes e empresários da cidade, receberam críticas desses setores. Indica um artigo disponível no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas. Após alguns meses, em 23 de outubro de 1893, foi designado como ministro do STF para a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Joaquim da Costa Barradas. Mais uma vez, o Senado vetou sua escolha, mesmo depois de ele já ter assumido o cargo. Argumentou-se que ele não possuía notório saber, uma vez que era médico e não tinha formação em direito. O Marechal Floriano chegou a afirmar que a expressão notório saber não especificava qual área de conhecimento era exigida. Durante a sessão em que a indicação de Ribeiro foi bloqueada, os senadores registraram: a instituição STF estaria mentindo aos seus propósitos se entendesse que o significado da expressão notável saber, referindo-se a outros ramos do conhecimento humano, não incluísse aqueles relacionados à ciência jurídica, pois isso abriria espaço para o absurdo de compor um tribunal judicial com astrônomos, químicos e arquitetos. O parecer dos senadores ainda afirmava, considerando que o nomeado no exercício de um cargo administrativo importante que ocupou anteriormente, prefeito do Distrito Federal, revelou não apenas desconhecimento do direito, mas também uma grande falta de senso jurídico, como é notório e evidenciado pela discussão ocorrida no Senado sobre vários de seus atos praticados como prefeito desta cidade e rejeitados pelo Senado. Curiosamente, em 1899, Barata Ribeiro seria eleito senador. Ele permaneceu no cargo entre 1900 e 1909, convivendo com os políticos que o haviam deposto 2 vezes. Liderando o Partido Republicano do Distrito Federal, PRDF, ao lado do senador carioca Augusto de Vasconcelos, ele comandou a política no Distrito Federal até o início da primeira década do século XX. Essa influência sobre a política municipal foi assegurada com a conquista de uma cadeira no Senado nas eleições realizadas em 30 de dezembro de 1899. Como senador, dedicou-se à defesa de bandeiras como a autonomia do Distrito Federal, a garantia dos direitos civis e políticos dos cidadãos, e o estímulo ao desenvolvimento de políticas públicas para a proteção da indústria nacional e das crianças desfavorecidas, segundo informações da Fundação Getúlio Vargas. Ainda em Campinas, ele também havia liderado a criação de um centro de assistência médica para crianças carentes. Em relação aos outros 4 ministros indicados por Peixoto e barrados pelo Senado, sabe-se muito pouco sobre as motivações das decisões. As sessões eram secretas, os indicados não participavam delas e, ao contrário do que ocorreu com Ribeiro, as atas foram perdidas. Everton Quadros era um general e Demosthenes da Silveira Lobo era diretor-geral dos Correios, ambos sem formação em direito. Os outros 2, o general Inocêncio Galvão de Queiroz e o subprocurador da República Antônio Seve Navarro, não eram conhecidos no meio jurídico, mas haviam concluído a faculdade na área e mesmo assim foram barrados. Atualmente, os critérios estabelecidos pelo artigo 101 da Constituição para indicação de nomes ao STF incluem requisitos como notável conhecimento jurídico, sendo que o termo jurídico foi acrescentado no início do século XX, reputação ilibada, idade superior a 35 anos e inferior a 65 anos. Desde o término do governo de Floriano Peixoto em 1894, nunca mais ocorreu o bloqueio de um nome indicado para o Supremo. Quanto a Barata Ribeiro, ele faleceu em 1910, aos 66 anos de idade. Foi homenageado tendo seu nome colocado em uma famosa rua de Copacabana, a Rua Barata Ribeiro. Em 1932 nasceu seu sobrinho neto, o conhecido ator e humorista Gildo Ribeiro, que faleceu em 2018 aos 86 anos de idade. E aí, gostou? Como foi descobrir que Barata Ribeiro foi o primeiro ministro destituído do Supremo Tribunal Federal?
E que além disso ainda foi prefeito e senador do Rio de Janeiro. Conta pra gente nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. Muito obrigado por assistir e até ao próximo vídeo.